Seguinte, rapaziada, não é meu conteúdo, ok? Mas não teve como. Não teve como. Isso aqui é pros flamenguistas que tá com aquela raiva canalizada dentro de si depois dessa derrota de 3-0 pro Palmeiras. Que dava pra gente ter ganhado. Dava pra gente ter ganhado, né? Se não fosse. Deixa eu dar esse comentário depois. Mas aqui, ó. Depois dessa derrota de 3-0, eu vou classificar quem tem que ficar no Flamengo ou não. E é o seguinte, o primeiro jogador é o Léo Pereira. O Léo Pereira, cara, eu acho que ele tem que ficar. Acho que ele tem que ficar. Na minha humilde opinião, ele tem que ficar. O Everton Cebolinha, sai. O Everton Cebolinha não tem como. Não tem como. Sai. Sai daqui, cara. Sai. Por favor, sai. O Jorginho não tem nem o que dizer, né? Ele tem que ficar. Pô. O Danilo. O Danilo. Acho que ele é um jogador importante pra equipe. Ele tem que ficar, nosso capitão. O Léo Ortiz não tá muito bom, não. Eu acho que a gente podia contratar outro zagueiro, mas. Ele vai ficar ali no pode sair. Ele vai ficar no pode sair. O Everton Araújo. Acho que ele pode ficar, pô. Pô, tá fazendo uma. Tá fazendo uma temporada, né? Boa. Já se mostrou que pode ser substituto de uma pessoa específica. O Varela tem que ficar. O Varela tem que ficar. Pulgar, não tem como. Pulgar. Acho que eu vou colocar ele aqui no. Tem que sair. Bruno Henrique. Colocar no pode ficar. Porque ele, eu não vou negar, ele é muito ídolo do Flamengo. Mas não tem como, cara. Não tem como. Ele ficar no. Tipo, ele ficar ali no. Ai, não sei o que. Ele já tá velho. Ele já tá velho. Mas mesmo assim é o que rende muito. Ainda rende bastante assim no Flamengo. Fez os seus gols na Libertadores que eram importantíssimos. Ele vai ficar aqui mesmo. O Saul, acho que ele tem que sair. Pô, essa lesão acabou com ele. Eu não queria que o Saul tivesse esse destino, ok? Mas não teve como. Carrascal, sai. Eu não vou nem. Eu não vou me exaltar muito com o Carrascal, não. Luiz Araújo, queridinho da torcida, mas tem que sair, vai. Tem que sair. Tem que sair. Rossi. Tem que sair também. Plata. Calma aí, deixa eu ver se ainda dá espaço. Ai, não dá, calma aí. Deixa eu tentar ajeitar isso aqui. Já volto. Pronto, aumentei. Tá. Plata tem que ficar. Pô, não é. Eu sei que, né? Mas, pô, o cara tá fazendo boas partidas. O cara tá fazendo boas partidas. Pra mim tem que ficar assim. O Paquetá tem que ficar. Não adianta criticar o Paquetá. Não adianta criticar o Paquetá. O cara tá fazendo os gols dele. Apesar dele ter um jogo ruim ou outro ali, né? Mas tem muito queridinho da torcida aí que também tá, faz, sei lá, 6 jogos ruins direto assim. Ninguém fala nada, né? Ó, a Arrascaeta tem que ficar também. Pô, a Arrascaeta não precisa nem falar, né? É o Pedro. Esse é o Pedro, tá? Pedro tem que ficar também, pô. Tá fazendo bastante gol. Pô, é o artilheiro do Flamengo agora. É o artilheiro do Brasileirão. Ou se foi passado, se eu não me engano. Não sei, não lembro. Ayrton Lucas. Moleque, mano, só some da minha frente. Só some da minha frente, Ayrton Lucas. Pô, negócio difícil de deslizar do caramba. Não tem como não. Sai, Ayrton Lucas, sai. Cara, por mim, acho que tem que ficar. Por causa que, se o Rossi sair, se o Rossi pegar banco, sei lá. Só sei que o Wallace tem que jogar, ok? Ele tem que jogar.
tem que... Porque tem que testar ele. Tem que testar ele. O Rossi tá muito mal. Tá muito mal mesmo. O Lino, acho que ele pode ficar também, pô. Tá jogando bastante ainda. O Royal, mano, eu vou te dizer, ele melhorou. Ele melhorou. Mas ainda tem que sair. Tem que sair. Não dá. Não dá. Não dá. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Esse vídeo não é muito complexo, não. Só quis falar da minha frustração que foi esse jogo. E quem eu quero que saia, mano. Porque não dá, cara. Não dá. Perder de 3-0 pro Palmeiras não é a primeira vez que isso acontece. Porque nesse mesmo ano a gente já perdeu de 3-0 do Bragantino. Na final do Supercopa a gente perdeu por 2 gols de diferença. E o pior foi ter. E o pior, cara, foi ser, tipo, dominado pelo Corinthians. Foi ser dominado completamente pelo Corinthians. Ser. Contra o Palmeiras, a gente, né? Tinha a chance de ganhar se não fosse pelo irresponsável do Carrascal, que foi expulso. E acabou o jogo pro Flamengo ali mesmo. Porque aí depois, no finalzinho do primeiro tempo, o Flaco Lopes abriu o placar pro Palmeiras. Aí depois quem foi? Ah, foi o Alan, né? Que fez aquele gol onde o Rossi tomou um frangaço. Um frangaço mesmo. Mas de raiva. De raiva mesmo. E aí, pra completar a humilhação, lá no finalzinho do segundo tempo, lá vai o Paulinho fazer gol. Mandou a nossa torcida calar a boca ainda por cima. Esse que foi o pior. Essa é a minha indignação. Entendeu? Porque eles chegam na nossa casa, o Maracanã, simplesmente destroem a nossa... batem na nossa bandeirinha, mandam a nossa torcida calar a boca e a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada, a gente não pode reclamar também. Porque a gente toma 3-0 em casa com todo esse elenco aqui praticamente sendo responsável por isso, ok? Os únicos que ainda se safam dessa humilhação aqui, acho que eu vou dizer que é o Samuel Lino, ok? Samuel Lino jogou bem e ele entendeu a importância desse jogo. Diferente do Carrascal. Ah, o Jorginho também jogou bem, tá? Jorginho também jogou bem. Só que o Carrascal... Cara, nem vem me dizer, ah, porque não pegou, não sei o que. Pé alto é expulso. Isso não concorda comigo, vai ler as regras do futebol, tá? Antes de falar qualquer coisa. Eu espero que no próximo jogo, que vai ser um jogo contra o Cusco na Libertadores, eu não tenha que fazer uma tie list dessas de novo, reclamando de novo desses mesmos jogadores, cara. Porque não dá, cara. Não dá. Não dá. Uma vitória vergonhosa pro Flamengo. Eu até tava perdoando o 1-1 com o Atlético Paranaense. Tava perdoando, pô. Ai, não sei o que. Ai, o 2-0 contra o Vitória. O Vitória jogou com sorte, pô. Fez os seus golzinhos com muita sorte ali. O Flamengo dominou o jogo inteiro. Não vou passar mais pano, não. Porque eu vou reclamar mesmo. Porque não dá, cara. Não dá. Não dá, mano. Não dá. Poxa, cara. Não é possível. Até quando vai ser isso? Pô, o 3-0 contra o Bragantino, eu até razoei um pouco, pô. Porque os caras tinham acabado de voltar da data FIFA e tal. Perdoei, pô. Perdoei a atuação vergonhosa contra o Bragantino. Mas aí vai contra o Palmeiras. Eu sei que o Palmeiras é um time bem forte, né? Pô, atual líder do Brasileirão. Tá classificado até agora para as oitavas da Libertadores. Tá bem zaço demais, tá ligado? Eu não acompanho muito o futebol, como é que tá o Palmeiras, não. Mas eu acho que ele já tá classificado sim pra Libertadores. Ele tá em segundo, que eu lembro. Mas ele com certeza vai classificar para as oitavas da Libertadores. Mas só que tomar de 3-0. Ok, se a gente, sei lá, tomasse um 2-1. Ok, tava bom. Não é que tava bom, né? Mas, pô, acontece. Às vezes o pessoal jogou bem, só que não dá, né? Às vezes. Só que aí tomar 3-0, cara. Tomar 3-0.
E o pior de tudo, foi no Maracanã. Foi no Maracanã. E não teve desculpa, não voltamos de data FIFA. Não teve nada de desculpa pro Flamengo jogar assim, cara. Foi uma atuação mais que vergonhosa do Flamengo, ok? E podia ser mais. Podia ser mais se tivesse algumas chances específicas que o Palmeiras fizesse, tá? Podia ser mais. Só que eu acho que 63% da parcela da culpa, eu acho que vai pro Carrascal, que, pelo amor de Deus, a gente tava dominando o jogo, cara. Com certeza a gente ia golear o Palmeiras se não fosse por causa do Carrascal. Não, golear, não digo golear, mas pelo menos, sei lá, um 2-0 contra o Palmeiras, assim. Porque a gente tava dominando o jogo antes do Carrascal ser expulso. Aí não, o Carrascal é expulso, a gente começa a jogar muito mal. Tipo, a gente começa a jogar completamente desorganizado. E aí o Palmeiras percebe isso e consegue abrir o placar com o Flaco Lopes. Começa a dominar o jogo. E aí vai e abre o 2-0 com o frangaço do Rossi, mas mesmo assim abriu 2-0 e no finalzinho abriu 3-0. Vergonhoso tomar uma goleada dessas, tá? Vergonhoso. Porque até o Vasco conseguiu ganhar do Palmeiras e a gente não, tá? Muito vergonhoso, pô. Muito vergonhoso. Eu vim reclamar desses jogadores porque não dá. Não dá, simplesmente não dá, mano. Não dá pra. Não dá uma coisa dessa, mano. Não dá. Não dá. Pô, isso vai ser um vídeo de reclamação. Eu não tô nem aí se pegar, sei lá, uma visualização também. Eu vim pra esse vídeo pra reclamar mesmo dessa atuação vergonhosa do Flamengo hoje, cara. Porque, pô, eu acho que toda torcida tava animada com esse jogo. E ninguém tava esperando uma derrota tão grande quanto essa. Sei lá, eu acho que algumas pessoas sim estavam com medo de perder. Eu tava com um certo receio que a gente ia perder. Só que tomar goleada não. Tomar goleada não. Aí vai lá, a gente chega dominando. E aí, ainda por cima, o Luiz Araújo quer fazer gracinha. Ai, não sei o que, olha a Libertadores tatuada na minha perna. Meu irmão, vocês tomaram de 3-0. 3-0 em pleno Maracanã, vocês não têm o mínimo de vergonha, não? Vai. Sinceramente, eu acho que se for pra aguentar zoação de palmeirense, aguenta a zoação de palmeirense calado, tá? Porque se o Flamengo não der o troco, não dá, cara, não dá. Vergonhoso, vergonhoso. Um time que gasta tanto dinheiro em elenco. É o time que mais. É o time mais caro da América. Não, da América não. Eu acho que é do Brasil e da América, se eu não me engano. E mesmo assim, cara. Mesmo assim, consegue tomar de 3-0 no Maracanã. E a culpa só não vai toda pro Carrascal, porque mesmo a gente já teve várias situações onde a gente teve um jogador expulso e a gente mesmo assim conseguiu manter um placar, pelo menos um empate. O jogo de volta da semifinal contra o Racing da Libertadores, quando a gente estava com o Felipe Luiz ainda. A gente, mesmo com um a menos, a gente conseguiu segurar o resultado. A gente não tomou de 3-0 contra o Corinthians. A gente também não tomou de 3-0. A gente conseguiu, né, ficar empatado ali. E o Corinthians mesmo teve uma situação contra o Palmeiras, onde ficou com 2 expulsos e mesmo assim conseguiu empatar o jogo por 0-0. Coisa que a gente não conseguiu. O elenco mais caro do Brasil, da América, não consegue simplesmente, pelo menos, de manter um empate com o Palmeiras. Que é, sim, provavelmente na real, o segundo, ou até nesse exato momento, provavelmente o primeiro melhor time da América mesmo. Porque não dá, cara. Como é que um time que o pessoal diz que é o Bayern de Munique do Brasil, não sei o que, consegue ter uma sequência de jogos tão vergonhosa quanto essa? Empatar com o Vasco,
empatar com o Vasco, tomar 2-0 do Vitória. Na final do Supercopa, tomar de 2-0 pro Corinthians, contra o Lanús, perder a final. E também, eu acho que aquela final do Carioca, mano, eu acho que, sinceramente, se o Fluminense conseguisse uma chance realmente, tipo, matadora ali pra abrir 1-0, a gente perdia aquela final também, tá bom? Por causa que eu agradeço muito o Rossi por ter pegado os 2 pênaltis naquele jogo, mas não dá, cara. Não dá. Eu acho que, sinceramente, a gente criou expectativa à toa pro Leonardo Jardim. Porque até agora ele não tá. Porque, pô, começou bem. Pô, a gente ganhou o Carioca. A gente tava. Pô, a gente. Acho que foi no segundo jogo dele. Pô, a gente meteu de 2-0 no Cruzeiro. Tava tudo indo bem. Só que aí começa a sequência. De. Simplesmente eu acho que é um sistema defensivo que não tá dando, cara. Não tá dando. Sei lá, eu não sei. Eu acho que nos últimos jogos do Flamengo, sei lá quantos gols já tomou, cara. Não dá, cara. Não dá. A gente tem elenco pra meter de 4-1 no Atlético Paranaense. Sinceramente, eu só não digo tanto do Atlético Paranaense, porque a gente foi um pouco prejudicado, eu acredito. E mesmo contra o Palmeiras, mesmo se tu disser que não sei o que, porque foi prejudicado contra o Palmeiras, não sei o que. Não, cara, não. Placar, completamente desconcertante. A expulsão do Carrascal foi justa, porque qualquer pé alto tu tem que expulsar mesmo. E aí a gente perde. A gente perde esse jogo. Eu espero que sirva de lição tanto pro Leonardo Jardim, tanto para todos esses jogadores que estão nessa lista aqui. Todos.